Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Gabriel Moraes e eu sou um dos apresentadores do Alcicast. Bom dia, boa tarde, boa noite também. Meu nome é Daniel, eu sou um dos apresentadores do Alcicast. Estou aqui lá de Jana, psicóloga. Janaína Fonseca, psicóloga do Auxiliadora. Eu gosto quando chega a Clara, ela dá trabalho. Vai, Clara, é tua Oi, vez. gente, meu nome é Clara Cavalcante, eu sou apresentadora também do Alcicast. E é isso. Gente, essa aqui é Clara, que ela sempre faz isso, mas enfim, vocês vão se acostumar. Meu nome é Pedro Almeida, professor de Geografia, e estou aqui também nesse processo de apresentação, né, esperando aí o nosso amiguinho já iniciar a pauta, porque hoje a gente tem coisas para falar. Hoje o tema do nosso podcast é educação sexual. Mas antes da gente começar a falar sobre o nosso tema mesmo, eu queria muito mostrar para vocês a nossa garrafinha do Alcicast. Porque agora as coisas estão organizadas, nós temos um microfone maior e mais bonito, e temos aqui o negocinho do Alcicast. E pô, aposentaram o tomate, velho. Aposentaram. Qual é o apelido dele agora? Da outro. Tem que achar. Mas enfim. Agora, voltando para o tema do podcast, como a gente vai falar sobre educação sexual, e a gente sabe que é um tema que não é muito fácil de ser conversado, muitas pessoas têm opiniões divididas, mas eu acho bom a gente começar falando sobre a importância da educação sexual e dizer o que é, porque a gente sabe que nosso público ele é divergente, a gente tem crianças na nossa escola, como assim também temos adultos e familiares, então acho bom a gente começar falando realmente o que é, qual a importância. Eu acho que o principal objetivo da educação sexual é conscientizar as pessoas dos seus atos. Primeiramente, também pode-se dizer pela questão de assédios sexuais e as pessoas se orientarem e saberem o que estão acontecendo. Então, acho que um dos principais objetivos da educação sexual e um dos mais importantes é, sim, a conscientização dos seus atos. E eu acho que é super importante, né, essa pauta não ser colocada como um tabu, que é muito colocado como um tabu. E eu já vou chegar logo com a minha primeira pergunta para a Jana, já que é psicóloga, junto da escola, pedagoga, não sei o que, nessa área, né, de pedagogia. Como que introduz isso para uma criança, com que idade, como que pode se falar sobre isso? Ô Jana, mas antes de você responder, eu posso fazer só uma... Rapaz, tomando um sujo aqui. Pode. Não. Vai lá. Daniel achou que tava podendo beber água quando não aparecia. Não, realmente eu tô falando assim de coração, porque a pergunta de Clara realmente é muito boa, porque a gente pega uma introdução a essa educação que a gente também precisa na nossa vida. Mas eu queria dizer que quando a gente fala sobre educação sexual, a gente não está falando de como você ter o ato sexual, a gente está falando de como você se prevenir de doenças, é realmente uma educação, de como você fazer a coisa com consciência para que depois você não tenha problemas ou arrependimentos. Mas cuidar do seu corpo para que não aconteça situações indesejadas, né? Justamente. Exatamente isso. E que bom que você pediu a fala e trouxe, porque educação sexual não é falar só sobre sexo. É também. Mas a educação sexual é, inclusive, falar sobre emoções também. Com certeza. Né? E você pergunta em que faixa etária? Desde sempre. Desde sempre a gente pode fazer a educação sexual. Eu tenho uma criança de 2 anos em casa, vocês já conhecem, né, o Bernardo? Já comentado aqui no podcast. Ele vai ficar super famoso. Famoso Bernardo. E como que a gente pode trabalhar essa questão desde sempre? Porque, cara, falar sobre educação sexual com uma criança de 2 anos, sim. A criança de 2 anos está em que fase? Conhecendo o corpinho. Então, eles mesmos já trazem essas questões. Claro que a gente precisa entender para qual faixa etária, qual temática, de que forma a gente vai trabalhar isso. O conhecer o corpo, o saber se relacionar um com o outro, entender o que é público e o que é privado no nosso corpo, o que pode mostrar e o que não pode. Por que a gente usa calcinha? Por que usa cueca? E aí a gente vai trabalhando essa questão das partes do corpo, de como que a gente pode, né, aos pouquinhos, e tirando essas dúvidas que vão surgindo desde cedo. Mas que, claro, que com esses tabus, né, que acabam também surgindo dentro da nossa questão cultural, muitas vezes, acabam ficando escondidas muitas dúvidas, o que na adolescência acaba gerando também muitas inquietações. Sim. E trazem essas questões que vocês estavam trazendo logo no início, né? Dificuldades e questões internas, conflitos internos, tantas outras coisas que a gente vai estar aqui durante o podcast conversando. Se adaptando à idade, né, a educação sexual, acho que pode se dizer por isso, por causa de questão até de maturidade, por exemplo. Tem um estudo que diz que a partir de 3 anos
a educação sexual já pode ser introduzida apresentando o corpo humano, assim, falando que esse lugar não pode, esse que pode, entendeu? Pra questão de, assim, prevenir assédios e tudo, pra que possa ser falado também entre isso, né? E de uma forma natural, né? Isso é Sim, importante claro. também, principalmente porque é um tabu enorme falar sobre relações sexuais, falar sobre assédio, inclusive, é um assunto que tem muito tabu. Então, assim, eu acho que é muito importante até isso de falar desde novinho pra desconstruir isso e falar de uma forma natural, que não seja assustador. Porque muitas vezes chega na adolescência e fica assustador, porque nunca foi ensinado sobre. Justamente. Quando você não tem esse aprendizado desde pequeno, aí é como tu falou, porque assim, né, cada pessoa tem sua experiência, mas aí você vai chegando na adolescência e aí você vai tratando isso como um assunto, nossa, eu não consigo conversar isso com meus pais. Exato. Tipo, meu Deus, porque quando você é ensinado desde novinho, você já se acostuma. E é como vocês falaram, é um assunto natural. É pra ser natural a conversa. Claro. Sendo que a gente vê que, na maioria das vezes, não é assim. Tipo, você chega, digamos, você tem lá seus 13, 14 anos, quando você começa 12, quando você começa a entrar na puberdade, e às vezes você tem muita dificuldade de dizer, nossa, eu tenho vergonha disso, eu tenho vergonha do meu corpo, então eu não consigo conversar com minha mãe ou com meu pai sobre isso. E aí, assim, realmente para de ser um diálogo sobre aprendizado e começa a ser algo mais pressionado, é mais difícil de você chegar até essa conversa. A gente tem um ponto bem básico a ser colocado aqui. É a frase inicial da gente, é educação sexual, então a primeira palavra é educação. Quando a gente vai para a ideia do educar, né, a palavra educar ela está associada ao quê? A transmitir uma informação para que essa informação ela possa ser replicada a ponto de fazer com que tu tenha conhecimento. E conhecimento ele sempre é libertador. Então o conhecimento ele sempre te coloca dentro de uma possibilidade, né, de se proteger, mas não se proteger apenas da ideia do assédio, porque quando a gente ensina alguma coisa, a gente não ensina pensando que vai acontecer o sistema criminoso, ou o sistema problemático. Claro que dentro de uma sociedade real, a sociedade que a gente vive, sem buscar da ideia da utopia de que não, estamos ensinando que é para apenas ele aprender. Não, a gente sabe que a gente ensina numa categoria de aprendizado por proteção. Principalmente quando a gente entra para uma ideia de uma sociedade totalmente patriarcalista, em que a sexualidade ela está muito aflorada num homem, numa questão de que esse homem ele tem que cumprir um papel sexual e a mulher se torna apenas um objeto dessa sexualidade. E aí sim, essas partes a gente tem também nesse caráter educativo. Mas tem uma coisinha bem legal que tu colocou falando na situação do assédio e tal, não sei o quê, que tem uma perguntinha que é muito gostosinha de se fazer para mulheres, né? Como é que vocês se sentem quando a pauta da educação sexual sempre transita para essa relação que é para vocês aprenderem a se defender, mas a pauta da educação sexual ela nunca transita para ensinar o homem a não atacar? Né? Porque a gente sempre aprende que vocês têm que ter cuidado ao sair na rua, que vocês têm que ter cuidado ao pegar o ônibus, mas ninguém ensina que o homem tem que ter cuidado ao andar na rua. Né? Isso, e aí educação normalmente não é preventiva, né? E aí, como é que é para vocês vivenciarem determinados diálogos? Porque, por exemplo, para o menino, o papo associado à sexualidade, se não acontece em casa, ele vai acabar descobrindo a partir de momentos sociais em que alguém vai dizer para ele, esse vídeo aqui, essa ação aqui, ou então você vai assistir um filme e o filme sempre coloca a ideia do homem como o impositor, isso, e a mulher sempre naquele papel da que necessita daquele processo, numa situação em que o homem vai trazer toda a maravilha, mas não se tem uma discussão sobre como é incorporado a relação da sexualidade dentro do campo feminino, né? E é uma discussão assim que tipo, fica bem louca, né? Porque a gente, enquanto homem, tem toda essa relação de você não vai fazer nada, blá blá blá. Mas tem uma frase que eu aprendi numa palestra sobre feminismo que eu aprendi, e eu levei um rela, né? Porque não era um ambiente que homens deveriam estar falando. Mas enfim, é a frasezinha bem massa, que é todo homem é um estuprador em potencial. E aí vocês sentem todo ofendido, né? Mas eu não sou. Eu acho que essa é a frase favorita de Pedro. É, Ele já falou umas 30 vezes em aula. Não, mas é importante. Em que momento você aprendeu a não atacar? Sim. Isso é um bom ponto, porque assim, quando a gente vai falar sobre educação sexual, a única experiência que eu tenho é, assim, falando tipo, não engravida.
A única coisa, tipo, quando for fazer a relação, uso de preservativo para que não engravide. A única relação de educação sexual que eu tenho é essa. E quando a pessoa pesquisa educação sexual sobre mulheres, vem só essa pauta de assim, assédio, 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 assédio. Se prevenir, saber quando está sendo assediada. Mas essa pauta que o Pedro levantou, que os homens não são ensinados a atacar, isso é uma pauta, caramba, dá vontade até de bater palma. Eu acho que isso, assim, pelo menos pra mim, né? Que é tão comum a gente ouvir sobre educação sexual extremamente relacionada a como se proteger do assédio e nunca como o homem não fazer isso, que acaba sendo, tipo, comum, sabe? Sempre que relaciona a educação sexual, eu penso no se proteger de assédio, se proteger de assédio, se proteger de assédio. E eu nunca tinha parado pra pensar por que não ensinam a não assediar, ao invés de se proteger do assédio. Os dois são necessários, mas um é ensinado e o outro não. Quando Clara traz esse assunto, quando vocês trazem esse assunto, eu também consigo puxar pro lado de, poxa, como é muito difícil, conversar isso com os pais. Eu sei que a gente deu uma leve introdução nisso no começo, mas é porque, poxa, talvez a facilidade que Daniel tem de conversar com a mãe dele seja diferente da facilidade que eu tenho de conversar com a minha mãe. Então, assim, cada pessoa, ela tem sua conversa, ela sabe, com sua família. E eu queria perguntar pra Jana e pra Pedro, pessoas que são mais velhas, assim, realmente... Não é nesse sentido. Não é nesse sentido. É pessoas que já teve mais tempo de diálogo. Eu tô há 4 meses há 5 meses de fazer 30 anos, eu já tô começando a sentir toda a dor, o peso. É que eles têm mais experiência. Pronto, pode ser esse Anos de experiência. Mas falando sério, eu vi que Jana realmente falou que é muito importante. Quando você trabalha isso desde novinho com seu filho, realmente é massa. Mas são poucos pais que têm essa mente aberta de conversar as coisas. Mas eu queria dizer assim, Jana, independente da idade, se você tem 5, 12 ou 17 anos, como é que a gente consegue facilitar essa conversa com os pais? Como é que a gente consegue dizer, poxa, caramba, aconteceu um negócio comigo ontem e aí agora eu quero conversar com meu pai, sendo que ele é um cara muito difícil para eu falar sobre esse assunto. Como é que eu posso facilitar essa comunicação no assunto educação sexual mesmo? Educação sexual é um tema delicado, certo? Vocês já colocaram isso. E como que se conversa sobre um tema delicado quando a gente não se conversa sobre outras temáticas? E aí eu trago essa reflexão para vocês, principalmente que estão na adolescência, sabe? Da abertura que vocês têm com os pais para conversar sobre outras questões também. Porque se vocês têm essa abertura para conversar sobre outras temáticas, a educação sexual, como falou, é natural, vai ser apenas mais uma temática a ser conversada. Agora, claro, que às vezes a gente precisa quebrar algumas barreiras. E aí eu pontuo, dentro da tua relação com tua família, como seria mais tranquilo para você chegar e dizer, pai, mãe, eu tô precisando conversar sobre essa temática e não tô sabendo como chegar para você. Isso é claro, falar o que tá sentindo no coração, sabe? Eu acho que assim, eu sempre fui, experiência pessoal agora, conversa de esquina, mas tudo bem. Eu sempre fui minha mãe sempre me deu muita abertura pra conversar sobre certas coisas, mas era um tabu, né, e sempre foi. Então assim, muitas coisas sobre isso, eu tive que ir na minha psicóloga, falei, mãe, psicóloga, não vou conversar com minha mãe sozinha, vou dizer, eu vou ser minha psicóloga. E essa foi a minha vida. Eu, minha mãe, minha psicóloga, e no final dá tudo certo. É sobre você se abrir sobre e saber que, mesmo que seja a reação que você não esperava... Porque essa expectativa é horrível, né? É, péssima. De você, tipo... E aí, o que a pessoa vai achar? Vai brigar comigo? Vai chorar? O que vai acontecer? Porque você fica nessa, né? Sobre qualquer coisa relacionada. Então, assim... É isso, né? Eu acho engraçado que essa relação da educação sexual, ela é tão... Como é que eu posso dizer? Ela é tão descontextualizada que, por exemplo, a gente passou por um tempo em que as escolas elas deveriam ter a educação sexual como grade de horário. Elas deveriam ter inserido isso. E a gente começou a ter justamente essa ideia do debate mais em forma de tabu, a incorporar a educação sexual apenas a palavra sexo. E a palavra sexo era a que menos importava. Mais uma vez colocando, a gente tinha a relação de educação. Por exemplo, o ato de saber sobre seu corpo é educação sexual. E isso você aprende numa aula de ciências. Você só estava criando ali uma categoria
que especificasse mais e desse mais importância àquilo que merece. É como se Que você já tivesse... existia. Isso, é como se você tivesse, sei lá, uma aula de ciência e você tem uma aula de educação ambiental. A educação ambiental está sendo dada na aula de ciências? Tá. Mas se você tiver um ambiente que você fale só sobre educação ambiental, não vai ser mais impactante para o entendimento? A mesma coisa era relacionada à educação sexual, que está associada ao entendimento do corpo. Muito menino, por exemplo, acha que conhece o corpo. Porque, mais uma vez, para nós, homens, a gente tem uma discussão sobre o corpo de uma forma muito mais aberta e não em relação aos pais que, pronto, tu colocou a pergunta. Professor, como é que vai para tu que tem mais experiência? Não, para mim foi descoberta, que foi do jeito horrível. E não é uma questão de responsabilizar meus pais, não. Não, Tipo, eles acharam que desse jeito era o correto. E para eles, creio que tenha sido muito mais fácil, porque o que eles tiveram foram 2 homens. Então, essa ausência era preenchida simplesmente pelo aspecto de cuidado para não engravidar ninguém. A única frase que se escutava era cuidado para não engravidar ninguém. Não se ensinava, por exemplo, que os cuidados com o corpo era para cuidado com você, cuidado para não se abalar, cuidado para não entrar numa perspectiva de relacionamento e se acabar naquele processo. E aí vem a questão das emoções, né? Isso. Ou então, cuidado Que para... tá totalmente relacionada, né? Cuidado como é que você vai se relacionar com a outra pessoa. Inclusive, quando a gente fala sobre educação sexual, a gente cria um sistema atual no Brasil, e aí a gente entraria em uma outra discussão, mas é como, por exemplo, falar sobre educação sexual, a gente se aplica muito à ideia de homem e mulher. Mas a esfera social, ela é ampla. A gente tem várias siglas aí para poder compensar a todas as relações que a gente tem. Então, como é que a gente chega para essa linguagem e como é que a gente consegue fazer com que esse indivíduo... Porque, poxa, quando eu me enxergo enquanto adolescente, eu era um vazio. Como assim um vazio? Eu sempre achava que sabia, mas quando eu olhava para mim para poder descobrir se eu sabia, eu via que eu não sabia de nada. E não era uma crítica à minha adolescência, era uma ideia de... Poxa, eu realmente não sabia de nada. Sim. E você sempre acha que sabe de tudo. O mais louco é esse. E passa geração. E segue. Isso não é um discurso geracional. Eu acho que isso faz parte da capacidade do ser humano mesmo. O indivíduo, ele cria uma ideia de que ele entende sobre algo, até que ele vai descobrindo que ele não entende tanto assim. E aí cabe a ele dar um passinho atrás e aprender. Então, nessa relação, a gente se perde muito. E aí vem... Se a gente coloca os pais como a figura do ensinamento para coisas individualizadas e esses pais não garantem esse processo, a gente não entende que a matemática que o pai não ensinou, a escola vai lá e garante a informação. Tem que vir dos dois, né? De fato. Mas entende, tipo, a escola passou a matemática e o pai Sim. fez lá o reforcinho para poder apoiar, para poder a criança aprender, inclusive, para transformar aquela matéria em uma matéria gostosa. Por exemplo, uma coisinha que eu aprendi na educação, que não se pune com algo que é para ser educado. Então, por exemplo, você vai escrever várias vezes para poder você aprender a Melhorar a escrever. caligrafia. Eu vou odiar escrever, porque eu aprendi que escrita é punição. Entende? Você vai perder o celular se você vier falar comigo sobre esse negócio de sexo. Eu não vou falar contigo porque eu amo meu celular. E eu vou encontrar alguém num celular para me explicar do jeito com certeza que tu não queria que eu aprendesse. Pois é, porque muitas vezes você aprende errado fora de casa, porque não aprendeu certo dentro de casa, porque ninguém, assim, né, chegou pra explicar algo. E assim, eu queria até botar esse ponto sobre descobrimento do corpo, descoberta do corpo, porque, assim, pelo menos eu vejo eu como mulher, e assim, temos Jana aqui, e temos Yasmin ali que tá ali na produção. E assim, eu sempre vi, conversando com minhas amigas, que a descoberta do nosso próprio corpo é, assim, tardia demais. Assim, de formas que eu nem imaginava, até hoje, assim, coisas que eu converso com minhas amigas sobre o nosso corpo, sobre essas coisas, assim, muitas vezes não tem a consciência porque nunca foi ensinado. E tipo, de verdade, eu fico muito em choque com isso, porque é um negócio que é muito tardio, esse aprendizado, sabe? Acontece, né? Porque às vezes é tão tardia que existem mulheres que já estão em idades mais avançadas e não conhecem ainda o próprio corpo. Pois é, enfim, vou ter essa ponta aí. Puta, essa boca é quase um.
Desabafei. E é nóis. Desculpa, gente. Foi mais um desabafo do que uma pauta mesmo. Mas a gente. Pronto. Só pra gente poder dar um seguimento à nossa pauta, a gente não ficar. Porque esse é um tipo de assunto que a gente ficaria aqui, ó, Horas. tranquilamente. Mas na hora de preencher lá as discussões da gente, a gente colocou que iria falar sobre a educação sexual no Brasil e como, né, a estrutura do nosso país, né, as variações culturais que o nosso país coloca, eles também acabam, de certa forma, entrando como um agente complicador. Mas não é um agente complicador porque o Brasil é grande. É um agente complicador porque a gente criou opiniões baseadas em uma lógica social que simplesmente homogeneizou aquela relação. Que é quando a gente bota as posturas patriarcalistas que o Brasil passou a viver como qualquer outro espaço do mundo. E aí o erro é em que momento a gente começou a transitar esse processo. Mas aí eu trago uma questão. Hoje, não é? Hoje, na escola Maria Auxiliadora, da Rede Salesiana, Instituto Profissional Maria Auxiliadora. teve Não. um evento conhecido como prenda, por muitos chamado de trote. Do terceiro. E é um ambiente assim que a gente trata de uma forma muito legal, engraçada, divertida. É um momento para guardar memórias. E guardar memórias é a coisa mais gostosa que existe. Ô, gente. E aí, alguns alunos me perguntaram a opinião sobre, poxa, qual o problema em fazer um trote em que o menino se veste de mulher e a mulher se veste de homem? Não seria um certo aspecto transfóbico de achar que não se pode utilizar determinadas vestimentas? Eu acho que é como a gente trata E isso. aí que é o contrário. eu vou nesse momento usar esse espaço para poder atacar todos vocês que ouvem e levar como Eu tô com medo do que vai falar. orientação que, assim, claro que enquanto homem eu não tenho como colocar aqui para vocês que é totalmente errado a caracterização feminina. Mas, enquanto indivíduo da sociedade que já vivenciou esse processo, inclusive, de me caracterizar como mulher, porque eu já dancei de salto, eu amo usar salto, eu tenho um salto para dançar, né? Coisas que vocês ficam, nossa, que poxa é isso, professor? Dançazinha de estileto. Pronto. E aí o que acontece? Minha esposa, né, que é pedagoga, que é da área de educação, que teve o trabalho de estar informando as coisas que não precisa, mas deve aprender as coisas, simplesmente olhou pra mim e fez, olha, muito massa pra tu, né? Se maquiar no carnaval, botar um vestido e sair abalando, todo mundo achar lindo. Mas eu quero saber como é para tu, no dia depois da quarta-feira de cinza, tu botar um salto, botar um vestido e continuar todo mundo te olhando, quando tu não quer que ninguém te olhe. E aí, quando a gente entra para esse aspecto assim, da objetificação do corpo, a gente entra para um debate que vocês colocaram aqui. Né? Quando eu aponto para baixo, porque a gente fica buscando na pauta, tá? Mas enfim. Deixa eu explicar a piada aqui pro pessoal, o pessoal não vai entender. Não tem nada aqui. É. A gente tá vendo no celular. Mas vai voltar pra cá. Mas o que é que acontece? Vocês simplesmente começaram a criar a ideia do caractere e não a ideia da homenagem. Por exemplo, eu quando comecei a me colocar com uma roupa feminina, eu já parei de usar esse termo roupa feminina. Porque a gente não discute que não existe isso de roupa de mulher ou roupa de homem. Sim. Não é assim que funciona? Sim. Então por que hoje vocês se vestiram de mulher, com roupa de mulher, se a gente aprendeu que não existe isso de roupa de mulher ou roupa de homem? Existe roupa de roupa. Penso de pessoas. Não é assim que funciona? Sim. Não é assim que a gente posta no Instagram quando a gente quer discutir sobre as coisas? Sim. Lembrem-se de vocês quando vocês foram lá e acharam aquela postagem muito massa, assim, impactante, e compartilharam no story. E eu queria que vocês olhassem pra dentro de vocês e pensassem. E eu não tô aqui na ideia de construir uma fala dizendo que vocês estão errados no que vocês levam. Não. Militância, né? Não. Eu tô querendo que vocês pensem em como vocês se colocam nisso. Porque, por exemplo,
E se tiver um cara que gosta de botar um vestido, mas ele bota o vestido sem ter nenhuma relação de identidade de gênero associada à ideia de que se ele se identifica enquanto mulher, mas sim que ele é um cara que gosta de usar vestido. E se tiver aquela menina que gosta de usar calça folgada porque ela acha que é mais confortável e ela não tá com roupa de homem e ela está aí na sociedade curtindo. E aí, o que a gente tem que ter cuidado é quando a gente cria esse processo da caracterização como chacota. Porque a gente tem personagens teatrais que vão trabalhar dessa forma. A gente não tem? Por exemplo, a gente tem um carinha que a gente vai chamar de esse menino, não é assim? Ele é um homem gay que ele bota trajes para poder impactar a sua imagem ali. Ele usou que tipo de traje? Trajes. Opa. Mas vocês poderiam dizer que ele está usando trajes femininos porque ele usa um salto, porque ele usa um colã, porque ele usa essas coisas. E aí é só isso que eu queria falar pra vocês. Porque vocês ficaram enchendo meu saco perguntando pra mim, porque vocês sempre querem minha opinião quando é alguma coisa que eu não posso dar opinião. E vocês querem Aí, colocar ao na invés de parede. ele falar pra gente no privadinho, E aí eu... ele Não, fez mas- aqui. Porque É, Jana mas olhou ele pra tá mim, certo. Janaína olhou pra mim e fez. Engraçado, né? Eles viram qual é a pauta de hoje? Ela falou exatamente assim. Aí eu peguei e fiquei caladinho, não foi? Eu fiquei. Isso é engraçado, né? Que a pauta de hoje começou antes mesmo da gravação do podcast. Mas é bom, esses diálogos assim é bom. Assim, percebo que eu estou errado, claro. Não tem discussão. Depois que o Pedro falou aí, a pessoa se sente péssima. A pessoa se sente péssima. Não é pra se passar, não. Não, mas eu me Mas sinto. já fez. Não, mas não é por isso. Mas a questão, fez, eu acho que a né? questão de se sentir péssimo não é a questão do senhor ter falado, não. É porque é tanto se João tivesse olhado pra mim e tivesse falado isso, eu iria refletir e iria falar, realmente estou errado. Porque não. Então nesse tópico também da educação sexual, é porque você vive e você aprende. Eu não sabia disso. Perfeito. É tanto que antes pra mim, isso aí, tipo assim, eu ia usar e ia ser algo normal, eu ia realmente ia tirar onda, ia ser forma de chacota, porque nós fizemos vídeos realmente tirando onda, mas a partir do momento que Pedro chega e coloca essa pauta e a gente reflete, a gente fica, caramba, isso é um tópico que a gente precisa ser pensado, é algo que a gente precisa refletir dentro de cada um e ver que realmente estamos errados e que como eu aprendi isso, eu posso passar para outra pessoa e a outra pessoa vai aprender Porque a gente até, tava falando sobre o que é educação, né? até Vamos que compartilhar. até que a gente, tipo assim, a gente possa acabar isso, eu espero que acabe, mas que a gente também possa reduzir drasticamente isso, entendeu? Então, não é falando que Pedro tá errado, não, ele tá certo, ele colocou isso certo. Não fiquei triste por causa de Pedro, fiquei chateado pela minha atitude e já vou pensar nisso. E assim, que eu achei tão bom que Pedro colocou isso aqui no nosso cast, sabe por quê? Porque a gente oportuniza que outras pessoas possam refletir sobre isso. Diariamente a gente tem ações como essas, que aconteceu hoje. Mas não é diariamente que a gente tem a oportunidade de parar para refletir. De aprender. Por inúmeras questões. Claro. E que bom que a gente tem aqui dentro dessa escola esse espaço de reflexão. E que bom que a gente tem essa relação e a gente consegue dialogar dessa forma. E sempre entender também que não é que eu seja 100% certo, não. Ninguém é certo 100% não. Todo mundo erra e a gente tem que viver e aprender. É isso, pronto. Todo mundo é. Mas é sério. Se querem ou não, é sério. Isso é sério. E, gente, isso Pessoa tem que aprender. vai acontecer muito ainda na vida de vocês, sabe? E que bom poder parar pra refletir e pra mudar, né? A mudança, ela vem desse jeito. Quando eu fazia teatro, a gente vai entrar num processo reflexivo aqui, né? Dentro de educação sexual. Quando eu fazia Pode me sentar na teatro, aí cadeira coloca ali, ali o pensamento. Eu sempre trago isso pra vocês. A professora de teatro falava assim pra mim. A gente só consegue criar dentro de uma crise. Então, pega a palavra crise, tira o S e fica crie, transforme. Que é a partir desses momentos de crise que a gente tem dentro dessas situações que a gente está trazendo aqui, de dificuldade de conversar com a família, de não ter muitas vezes espaço de dialogar e tirar dúvidas sobre questões que são importantes dentro da educação sexual, dentro do conhecer seu próprio corpo, conhecer suas emoções. Entender que, gente, eu tô sentindo isso pelaquela pessoa. Às vezes eu tô me doando tanto que eu tô me anulando. Isso também é educação sexual, isso também tá dentro desse contexto de olhar
para as emoções, olhar para esse conhecimento do próprio corpo. Que a gente possa abrir espaço para isso em todos os locais e essa experiência possa potencializar isso. Eu acho que com... Alguém tem mais alguma coisa? Não. Eu acho que com esse... Eu não diria sermão. No ensinamento, é um aprendizado. Ele deu uma... É que ele Não é realmente... sermão, Foi uma reflexão. Foi uma- reflexão. Não- Com essa reflexão de Pedro Seu e essa chapéu, né? reflexão de Jana, eu acho que a gente pode dar tchau pra vocês. Foi uma aulinha, né? Foi um aulão. Todo dia é dia de aprender, né? Todo dia de aprender. Ó, mais uma coisinha, rapidinho. Na descrição da gente era justamente a forma como a gente previne os problemas a partir do ensinar. O que a gente promove nessas discussões é a oportunidade de... Não é nem do ensinar em si, porque a gente não está aqui querendo ensinar nada a ninguém. Mas aí é uma forma da gente fazer com que uma atribuição de conhecimento garanta a gente novos olhares, novos projetos. Porque também eu não vou chegar aqui como um chatão não, tá? É sério mesmo. Tipo, Sim. vocês não podem fazer isso não. Não, pô, pelo amor de Deus. Não vou dizer que não é divertido, pô. Claro que é engraçado você se ver na figura do outro. Tanto é que não era uma coisa que era um grupo fazendo. Eram os dois grupos entrando em dois aspectos. Tanto é que as meninas utilizaram, né, finalizando sobre o trote, elas utilizaram de um momento que foi até impactante, assim, né? Foi um ataque. Não sei se vocês conhecem aquele filme Gente Grande, né? Uhum. E aí as meninas botaram os meninos como se eles fossem... e aí é muito louco falar dessa forma, mas como se eles fossem as mulheres do dia comum. E elas como se fossem os homens no dia comum. E aí elas fizeram aquela piadinha lá que o Gente Grande faz, né? Que é... Bora, Clara, a gente vai fingir que tá olhando. Aí tu olha primeiro. A gente tá olhando pra elas ao mesmo tempo. Tá. Eles lá trocando. Aí tu olha. Já ficou triste. Mas enfim, Cadê ele tava assim? eles fizeram exatamente esse processo, né? Que é... tá tudo bem pra vocês que só ouvem. A gente ficou olhando pro lado e pro outro. Nossa, Eu esqueci é esse detalhe. verdade, eu esqueci. Mas o que é que Enfim, acontece? Se vocês não conhecem essa cena, vocês têm que Pesquisa. melhorar a cultura de vocês. Gente Grande é aquele filme que deixaram de série assistir. Mas, ou seja, ali vocês estavam utilizando aquele espaço como crítico. Sim. Vocês estavam, tanto é que eu acho que é por isso que vocês ficaram tão revoltados de, poxa, por que não podem fazer isso se a gente não usou esse espaço como espaço de chacota? Mas, quando entra para a identificação geral, entra como apenas o espaço de chacota. Por exemplo, já pensou se fizesse uma pesquisa com todas as mulheres da escola, uma ideia de... Você se sentiu representada por aquele amigo que foi na igreja? Com certeza. Eu acho que não. Não bate. Nosso amigo João. Vai esse ficar bem não pode. irritado. Verdade, foi mal. Nosso amigo já vai ficar bem irritado. Mas é isso. Enfim, gente, podemos finalizar? Podemos só um negócio aqui. É bom e importante isso aqui, sabe por quê? Porque se não fosse Pedro nesse momento, eu não saberia disso e eu iria continuar com minhas atitudes. Ou seja, Olha. educação é aprender e outra coisa. Yasmin, quando o Pedro fala, Yasmin só fica concordando ali assim, ó. Tá vendo? E ela fica parecendo a mãe. Tá vendo? Eu falei pra vocês. Tá vendo? Eu falei. Ai. Gente, vamos finalizar por aqui. Vamos. Curte, comente, compartilha, porque todo mundo precisa escutar ou assistir esse nosso encontro de hoje, esse episódio de hoje. Qual é a nossa hashtag? Qual a nossa hashtag de hoje, Niel? Eu gosto de Niel e de Gabriel quando eles inventam a hashtag. Eu gosto. A hashtag é aprender e viver. Eu aprendi com o Pedro hoje aqui. Hashtag é aprender e viver. Eu acho que foi a coisa mais difícil que eu escutei hoje no meu dia. Foi hashtag aprender e viver, irmão. É, não, Uma ideia boa. Você Pelo amor aprende, de Deus. você aprende e vive. Tá bom. É isso Você aí. vive Eu a... gostei que ele mudou viver aprendendo, né? Ele botou ao contrário. Mas é porque... É porque você aprende Daniel. a viver. Gente, vamos se colocar no lugar dele. Ele acabou de receber um grande sermão. Um grande sermão. E aprendizado. E outra, ele acabou de receber, né? Não é nós. Não, mas ele foi o que se sentiu mais doído. Não, mas... Deixa eu finalizar aqui. Acabou o podcast. Papo foco. Queria agradecer a todo mundo aqui. Gente, agora tem coisa escrita. Temos os produtores Esquece. José, Túlio e Yuri. Temos os nossos escritores Emily, Matheus e Pedro Henrique. Eu ia dizer TT e PH, então escrito aqui TT e PH. A parte técnica, gente, eu queria fazer um agradecimento especial aqui para nossa parte técnica hoje, que temos muitas evoluções hoje nessa parte técnica. Uma Tá? salva de palmas. Uma salva. Bom, Yasmin e ele, né? Vai ficar revoltado por causa do microfone.
das palmas, mas tudo bem. Que é João, Iris e Yasmin também, né? Tá participação. E Yasmin podia dar uma parecida. Né, Yasmin? Dá um oi, Yas? Oi. Ainda bem que ela Não é apareceu. todo de João para todas essas mudanças tecnológicas, tá? Não, mas João não precisa aparecer, não. João é meio... É que senão ele se empolga. Vai lá. Design. Temos o design, Renan, Giovana e Laila. Divulgação, temos Júlia Beatriz e Júlia Santiago. De administradora, temos Lara. E é isso. E João botou aqui embaixo, espero não ter esquecido de ninguém. Eu acho que ele se esqueceu de esqueceu. alguém- Renan, Tá aqui. tá? Tá. Ah. Então, se esquecemos de alguém, a culpa é de João.